Olá a todos, sou Mariko Frederick e estou super animada para compartilhar minha experiência de quase morte com todos vocês hoje. Eu estava em casa na cama quando morri, e foi interessante porque eu achava que, vindo de um histórico de trabalho em terapia intensiva, você deveria morrer em um hospital ou talvez em um hospício. A ideia de apenas deitar e morrer foi surpreendente para mim. Mas sim, eu estava na cama de casa quando isso aconteceu. Lembro-me apenas de sentir o peso do meu corpo e sentir que a energia da vida estava saindo de mim. Lembro-me de focar na minha respiração e pensar que a respiração era realmente superestimada e difícil. Senti como se tivesse um peso esmagador em cima de mim, como um peso maciço no meu peito. Continuei empurrando esse peso para cima e deixando-o cair repetidamente. Finalmente pensei, acho que vou parar. E naquele momento, lembro-me de sentir como se fosse morrer, mas também como se não estivesse morrendo, então eu não tinha medo. Lembro-me de deixar minha respiração ir e meu primeiro pensamento foi meio engraçado. Eu pensei, isso é muito melhor, a respiração é realmente superestimada. É engraçado como pensamos que temos que fazer isso, e então eu me senti tão viva naquele momento. Lembro-me de ouvir meu coração parar de bater e lembro-me do zumbido. Isso é interessante, eu não sabia que nosso sistema nervoso tinha um som de zumbido, mas havia um tipo de som ou zumbido que desapareceu, acho que à medida que meu sistema nervoso desligava. E então houve essa luz brilhante na qual eu estava realmente focado enquanto chegava ao fim da respiração. Lembro-me de sentir essa luz bem aqui na minha testa e ela ficava mais brilhante, e eu estava realmente fixado nela. Após a minha última respiração, fui completamente absorvido por ela, mas de uma maneira boa, como se sempre tivesse estado lá e eu apenas tivesse esquecido ou não tivesse visto. Era muito familiar, essa luz, e não era uma única luz, mas milhares de sóis brilhando para mim. Não parecia muito brilhante, era calorosa e reconfortante novamente, era familiar, como se sempre estivesse lá e eu tivesse esquecido. Lembro-me de permitir a mim mesma ser consumida por essa luz e sentir amor e paz. Em seguida, eu estava flutuando acima do meu quarto, e lembro-me do meu marido na cozinha. Sabíamos que eu estava muito doente, mas não sabíamos o quão grave era. Ele estava fazendo chá para mim, e lembro-me de sentir que ele ficaria bem. Lembro-me de sentir a vida que ele teria, ele se casaria de novo, teria filhos. Não era o mesmo amor que tínhamos, mas ele ficaria bem. Lembro-me apenas de flutuar e não de dizer adeus aos meus pais e à minha família, mas de sentir uma gratidão avassaladora por eles. Eu sabia que estava prestes a atravessar para o outro lado deste véu muito fino, e então não foi uma despedida triste, mas apenas um obrigado, eu te amo, e sou grato por você. Havia outro ser lá, não era como um membro da família me esperando. Era realmente como se fosse o trabalho desse ser me ajudar com o próximo processo, que era a revisão da minha vida. Na época, eu tinha 29 anos e não sabia o que era uma revisão da vida. Nunca tinha ouvido falar de uma experiência de quase morte, nunca tinha ouvido falar das histórias de ninguém. De qualquer forma, passamos por aquilo que se tornou a revisão da minha vida, e foi realmente um lindo processo. Não era cada momento de todos os dias, não era cada vez que eu amarrei meu sapato ou escovei os dentes. Era uma revisão da vida de momentos de decisão e interação, momentos realmente cruciais e importantes da minha vida. Pude ver, testemunhar e experimentar novamente esses momentos da minha vida em que eu estava vivendo a partir do coração, da alma ou do ego. O primeiro momento em que estava vivendo a partir do ego foi realmente doloroso. Sabemos que a infância e a fase de bebê foram um puro êxtase, e então cheguei a esse momento em que estava vivendo a partir do ego e estava sendo deliberadamente malvada com uma amiga no jardim de infância. Nesse momento, experimentei a mim mesma sendo má com ela e experimentei a perspectiva dela, como se estivesse em seu corpo, sentindo e me assistindo. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Eu, sou ela e também sou a consciência divina ou a consciência de Deus, como quiser chamar. Eu era os três ao mesmo tempo e pude ver como eu a estava magoando. Foi realmente um momento doloroso, não por causa de julgamento ou porque Deus estava bravo comigo, nada disso. Não havia julgamento externo, mas havia essa dor intensa dentro de mim, porque na verdade, não havia julgamento. A dor veio de dentro de mim, da minha humanidade, que estava dizendo: o que você está fazendo? Pare, não faça isso. Foi uma sensação de arrependimento profundo e dor, porque eu estava experimentando a dor dela como se estivesse em seu coração. Em seguida, fui capaz de reviver os momentos em que estava vivendo a partir do coração e da alma. Esses momentos estavam cheios de amor, alegria e gratidão vindos do universo, a um ponto em que eu explodiria se ainda estivesse em um corpo humano, pois não podemos processar tanta alegria e tanto amor.
Por mais difíceis que tenham sido os momentos em que escolhi viver a partir do ego e ser rude ou cruel, esses momentos de alegria eram simplesmente incomensuráveis, um presente incrível do universo. Era como se dissesse: você está vivendo como realmente é, e é isso que você é. Foi um presente inestimável para o universo mostrar isso a todos, porque todos passaremos por isso. Após a revisão da minha vida, avançamos para uma realidade diferente. Não era um lugar onde eu podia ver com os olhos humanos. Estava tudo escuro, mas não era uma escuridão sem luz. Era como se um único raio de luz fosse como um objeto estranho lá. Quando digo que estava escuro, não era uma escuridão ruim, simplesmente não tinha a mesma luz a qual estávamos acostumados. Foi nesse lugar que encontrei 4 almas. Não sei se elas estavam me esperando, mas estavam lá para me guiar em outra experiência. Foi uma experiência muito tranquila, poderosa e sagrada, onde parecia que estavam se conectando a mim, me dando uma espécie de download de informações que eu precisaria um dia. Havia uma calma e silêncio enquanto eu recebia essa informação. O interessante é que eu não estava recebendo isso em palavras, não era como se eles dissessem: deixe-me contar algo. Não era assim, era como se eles estivessem me entregando uma caixa, mas eu não conseguia abri-la, e eu sabia que deveria fazer algo com ela. Uma vez que esse download ou upload foi concluído, senti que entendia quem eu era e qual era o meu propósito. Em seguida, fui imerso em um estado de unidade pura, com todos, com amor, com a realidade infinita, com alegria infinita. Eu experimentei isso por um longo período de tempo. O tempo não é linear lá, então, quando as pessoas me perguntam quanto tempo durou, digo centenas de anos, 800 anos, 1000 anos, não sei, porque o tempo não existe. Eu simplesmente estava experimentando essa realidade de unidade, amor e expansão infinita, que é a nossa verdadeira natureza. No entanto, em algum momento fiquei distraído, como se tivesse se desconectado um pouco da realidade suprema, e tive um pensamento fora da unidade. Vi uma luz lá e ela começou a crescer. Eu estava observando essa cena se desenrolar, com o contorno de uma figura como uma silhueta que estava descendo, e a luz estava ali, quase como um tubo. Essa pequena luz estava flutuando em direção a ele e começou a passar pelo tubo. Perguntei quem era aquela luz, e eles disseram: é a parte de você que fica anexada. Assistimos em silêncio enquanto essa parte de mim passava pela luz até desaparecer. Então, eu estava de volta à realidade suprema do amor e da unidade. Nesse momento, eu deixei para trás todas as noções de quem eu era como Mariko, meu nome na época. Eu era um ávido escalador de rochas, mas meu amor pelo alpinismo desapareceu. Minha identidade, tudo o que eu pensava que era, desapareceu. Eu estava finalmente sendo quem eu realmente era, uma alma infinita. Todo o aspecto humano do que eu pensava que era, a história da minha vida, desapareceu, e eu me tornei quem eu realmente era, a alma infinita, um com todos com amor, alegria, paz infinita, que é a nossa verdadeira natureza. Foi uma experiência sagrada e incrível. Quando voltei, minha jornada foi desafiadora. Não era apenas uma questão de saúde, pois tive que enfrentar uma doença antes desse acidente. Levei uma década para recuperar completamente minha saúde. Não foi como se eu tivesse morrido e recebido um download e tudo estivesse bem. Foi uma luta de uma década. Quando me disseram para voltar e ajudar as pessoas, fiquei com um grande desafio. Não sabia como voltar a ser humana. Não sabia como voltar a fazer isso. Tinha dúvidas, poderia pensar que estava ficando louca ou inventando histórias. Não li ou ouvi as experiências de outras pessoas naquela época. Não tinha confirmação de que isso era normal ou aceitável. Era uma jornada difícil, mas também maravilhosa, porque me levou a este ponto de compreensão de que todas as nossas almas têm um propósito e uma missão. Lembre-se de quem você é e ajude as pessoas a lembrarem de quem são. O objetivo principal não é fazer algo, mas simplesmente ser conectado à nossa alma, ser amor infinito, pois é isso que realmente somos. É muito simples. Essa é a verdadeira magia da vida, e cada um de nós tem a capacidade de vivê-la. É uma jornada que começa de dentro para fora, conectando-se com a alma e trazendo essa conexão para o mundo. Portanto, lembre-se de quem você é, viva com amor e autenticidade, e você estará cumprindo sua missão na Terra. À medida que continuamos a jornada da vida, é essencial manter a conexão com nossa verdadeira essência e o propósito mais profundo de nossa existência. Enquanto enfrentamos os desafios e alegrias da vida cotidiana, lembremos que somos parte de um tecido mais amplo da consciência, e nossas ações e escolhas têm um impacto que se estende além de nós mesmos. A jornada espiritual nos leva a uma compreensão mais profunda da interconexão de todas as coisas. À medida que trilhamos esse caminho, descobrimos a importância de viver a partir do coração,
de praticar a compaixão e de espalhar o amor para todos os seres. Nossa missão na Terra é, em última instância, lembrar quem somos e ajudar os outros a fazer o mesmo. Cada momento da vida é uma oportunidade de crescimento e autoexpressão. À medida que vivemos com autenticidade e amor, criamos um mundo mais harmonioso e acolhedor. Não importa o quão desafiadoras as circunstâncias possam ser, lembremos que somos capazes de enfrentá-las com coragem e compaixão. Nossa jornada espiritual é um lembrete constante de que somos mais do que nossos corpos físicos e nossas identidades terrenas. Somos almas eternas em busca de compreensão e crescimento. Que ao continuarmos nossa jornada, possamos fazê-lo com amor, compaixão e consciência, lembrando sempre da luz que brilha dentro de cada um de nós. Quer continuar assistindo a outros testemunhos como este? Não deixe de clicar em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.